Família, Bitcoin de volta acima do patamar de 90 mil dólares, na verdade, chegando próximo dos 91 mil dólares nessa sexta-feira. E eu explico para você nesse vídeo, em poucos minutos, o que está acontecendo, o porquê da recuperação do Bitcoin nesse último dia útil dessa semana. E claro, será que poderemos continuar essa recuperação no final de semana? Eu explico para vocês tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, lembrando você de deixar as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito. E no final, um comentário, uma crítica, uma sugestão é sempre muito bem-vinda, ajuda a promover esse vídeo para mais pessoas que ainda não conheçam o canal. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, a gente pôde acompanhar nesses últimos dias, basicamente, esse meme aqui refletindo aí a vida real dos mercados. A prata chegando a altas históricas de 100 dólares, o ouro também chegando a altas históricas, a SP500 respirando novamente depois de uma queda e o mercado cripto andando de lado, sem muita movimentação, apenas sofrendo com o que acontece no cenário macroeconômico. Então, sem esboçar qualquer tipo de recuperação acima dos 90 mil dólares. Hoje as coisas voltaram a mudar um pouquinho com o recuo do Donald Trump em relação às tarifas para países da União Europeia. Então, com esse recuo tarifário, essa diminuição na incerteza no cenário geopolítico, no cenário global, isso traz para a gente, para o mercado cripto e para todos os mercados de forma geral, um certo respiro. O Bitcoin volta acima do patamar de 90 mil dólares, está acima do patamar de 91 mil dólares no momento que eu gravo esse vídeo. Para você entender o que aconteceu, basicamente, nos bastidores, o Donald Trump, presidente americano, discutiu com pessoas da OTAN, em mais específico aqui o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e eles formularam uma estrutura de um possível acordo em relação a essa terra da Greenland, essa terra da Groenlândia. Então, aquelas ameaças tarifárias que tinham sido feitas por ele, possivelmente sairão agora do radar, afinal, ele trouxe através da sua rede social uma certa resolução. Ele fala o seguinte: essa solução que foi encontrada, caso seja concretizada, vai ser ótimo para os Estados Unidos e todas as nações envolvidas com a OTAN e, claro, consequentemente para essas que ele ameaçou com a questão tarifária. Ele não ofereceu muitos detalhes em relação a esse possível acordo, mas finalizou, o seu post trazendo aquilo que todos nós gostaríamos de saber, que é: com base nesse entendimento, essa conversa, não vou mais impor as tarifas que entrariam em vigor no dia 1º de fevereiro aos países da União Europeia. 8 países em específico receberiam 10% aí de taxação em cima de alguns produtos, ou seja, o que obviamente tira um pouco daquela incerteza, tira um pouco do medo do mercado. Muito se falava até mesmo de conflitos, depois do Donald Trump veio a tranquilizar o mercado que isso não aconteceria, não teria militarismo envolvido, e agora ele tira completamente as tarifas do radar, o que obviamente deixa o mercado respirar. Então o mercado cripto se beneficia dessa medida de Donald Trump, primeiro se prejudica, mas agora se beneficia, retornando aí acima do patamar de 91 mil dólares. E como consequência disso, a esse recuo tarifário, a União Europeia, que antes tinha cancelado o acordo comercial com os Estados Unidos, deve agora retomar esse acordo, que, claro, é um ponto importante. Bom, além disso, falando um pouquinho sobre outros pontos macroeconômicos que impactam diretamente nas linhas gráficas, nessa última terça-feira nós tínhamos a Suprema Corte possivelmente tomando ali uma decisão, um julgamento em relação à legalidade das tarifas que têm sido impostas por Donald Trump desde abril do ano passado. Então, a gente esperava uma resolução, isso não aconteceu, vai ficar para uma nova data, mas o presidente Trump se manifestou mais uma vez no dia de ontem e falou: caso a gente tenha uma resolução positiva em relação a essa questão tarifária envolvendo a Suprema Corte norte-americana, esse dinheiro das tarifas poderá ser distribuído como forma de dividendos para os americanos, o que naturalmente seria uma fonte de liquidez para os mercados, ou seja, muito bem vista. Isso se confirmando, o Bitcoin
tende a se beneficiar em sua ação de preço. Dando continuidade, falando um pouquinho com vocês sobre o calendário econômico para essa semana, como eu comentava, quinta-feira um dia importante, o PIB veio um pouquinho acima das expectativas da projeção, pedidos iniciais por seguro-desemprego veio acima do anterior na semana passada, mas ficou abaixo das projeções, menos pessoas estão pedindo auxílio-desemprego, o que é bom para o mercado de trabalho, mas olhando numa ótica de corte de juros, é ruim para a gente. Se o mercado de trabalho se mostra robusto, temos menos chances de corte de juros. Por um outro lado, a gente vê a inflação controlada, o PCE, um dos principais índices de inflação nos Estados Unidos, foi reportado referente a novembro e por mais uma vez em linha com as expectativas, ou seja, sem qualquer tipo de surpresa, o que é bom. Se a inflação se manter dentro da linha, dentro daquilo que se espera, isso é positivo em relação a possíveis novos cortes de juros para esse ano de 2026. Resta saber se esses novos incrementos, em relação à política monetária serão necessários. Aí, claro, a gente vai precisar acompanhar os próximos capítulos da novela da economia nos Estados Unidos, ou seja, a forma que o mercado de trabalho vai se comportar nos próximos meses, como também outros pilares importantes da economia. Antes de entrarmos ao nosso último tema do vídeo de hoje, eu deixo esse lembrete para você que ainda não possui uma conta da corretora Bybit. Você que inclusive pode estar utilizando a mesma corretora que nós aqui da Liga Cripto utilizamos tanto para compras em spot como também para alavancagem, isso é mercado de futuros. Eles oferecem mercado de futuros, derivativos, tem mercado de opções inclusive também, e a gente até te ensina aqui no canal com alguns tutoriais básicos a respeito de operação nesses mercados mais alavancados e, claro, de necessário mais conhecimento. Bom, para você que ainda não possui uma conta, nesse momento existe uma promoção onde você consegue receber até R$150 de cashback pedindo o cartão da Bybit. Como é que funciona? O primeiro passo, você cria a sua conta, se você ainda não tem. O segundo passo, você pede o cartão da Bybit e faz um depósito equivalente a R$600 via Pix ou qualquer criptomoeda. Feito isso, você já recebe R$100 para gastar no seu cartão, ou seja, R$100 aí de cashback. Gastando esses R$600 que você depositou no cartão, você recebe mais R$50 de bônus, ou seja, totalizando um bônus total de R$150 apenas por utilizar o cartão da Bybit. E novamente lembrando, é um cartão Mastercard que você consegue utilizar em qualquer lugar. Pode usar no iFood, pode usar na rua, pode usar em qualquer site. É um cartão assim como qualquer outro que você, claro, vai utilizar o saldo que você possui na sua conta. Dito isso, família, o link estará aqui embaixo na descrição e eu dou entrada agora ao último tema desse vídeo, que é justamente ao que o Bitcoin depende para trazer grandes movimentações na sua ação de preço, isso é, retornar acima do patamar de $100 mil. Como a gente sabe, o Quantitative Easing para esse ano de 2026 é um grande ponto-chave para que a gente volte a ver a injeção de liquidez entrando dentro do mercado cripto. Então, como a gente pode ver, desde o final do ano passado, o balanço do Fed começa a subir, ou seja, deixou de cair, o que só acontecia desde lá de meados de 2022, 2023, e volta a subir. Pouco, de maneira bem modesta, mas voltou a subir, voltou a ter incrementos ao seu balanço. Isso, num primeiro momento, é muito positivo. E a história ela é muito clara. Na última vez que nós vimos uma grande injeção de liquidez, o Bitcoin aqui em amarelo se beneficiou muito disso, ou seja, teve uma grande ação de preço para cima. Ou seja, injeção de liquidez, o Fed comprando ativos, aumentando o seu balanço, naturalmente o Bitcoin se beneficia. E o mesmo pode estar para acontecer a partir de agora. Você que ainda não acompanha aqui no canal, a gente sempre traz vídeos relacionados a esse tema, a injeção de liquidez, ao QE, Quantitative Easing, o Quantitative Tightening terminou recentemente, que foi justamente esse período de redução do balanço do Fed, outros pontos importantes como cortes de juros, a gente vem trazendo por aqui, vem cobrindo tudo isso, que podem ser pontos cruciais para que a gente volte a ver uma ação de preço positiva para o Bitcoin. Então a gente tem aqui uma projeção que, caso seja similar à projeção que nós vimos em 2022 na ação de preço do Bitcoin, o Bitcoin pode facilmente retomar acima do patamar de 140, 150 mil dólares, fazendo uma nova all-time high, caso a gente veja toda essa injeção de liquidez entrando nos mercados com o Quantitative Easing entrando nos Estados Unidos. Então, um ponto muito importante que a gente continua acompanhando,
O cenário de curtíssimo prazo, como a gente já falou, é ainda de muita incerteza. O Bitcoin vem sofrendo com isso. A gente vê a falta de apetite dos investidores institucionais, que no ano passado, durante um certo momento, foi muito maior. A gente teve um esboço, basicamente, que eles estariam novamente interessados, mas já no início dessa semana a gente viu um desinteresse muito forte e um outflow muito grande. Vamos acompanhar os próximos capítulos, vamos acompanhar o institucional e o posicionamento deles. Afinal, o Smart Money, pelo menos nesse ciclo, vem guiando bastante o que acontece com a ação de preço do Bitcoin. Dito isso, família, eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o fim desse vídeo. Deixe o seu like se possível, um comentário é muito bem-vindo e eu aguardo vocês no próximo domingo.